Dia 11 de março, estamos chegando ao final de mais uma semana e para não perder o costume, a gente vai comentar aqui os pontos principais da semana, né? Infelizmente não temos boas perspectivas, afinal de contas, isso é resultado aí da vitória do amor sobre o ódio, né? Que bom que o amor venceu. Olha, meus amigos, como eu já disse aqui em vídeos anteriores, eu jamais vou torcer contra o meu país, mas não é uma questão de torcer contra ou a favor, é uma questão de encarar a realidade. E a realidade é que esse desgoverno que tá aí é só ladeira abaixo. Só toma decisão ruim, é só tendência de queda e não tem como a gente negar isso. Não dá pra fazer um malabarismo, dizer que tá tudo bem, principalmente na economia, porque não tá. E a realidade bate a porta, né? Vamos começar aqui, por exemplo, com a inflação do mês de fevereiro, do mês passado. O mês de fevereiro de 2023 fechou com alta de 0,84 na inflação. Ou seja, se a gente considerar essa perspectiva, se os próximos 12 meses continuarem nesse ritmo ou aumentarem, a gente vai ter aí ao final de um ano, período de um ano, uma inflação superior a 10%. Meus amigos, o governo Bolsonaro entregou o ano passado uma inflação de 5%, mais ou menos, não é? Mesmo num contexto de pandemia, o governo Bolsonaro pegou toda a pandemia, todo o período de guerra entre Rússia e Ucrânia e mesmo assim entregou a inflação na casa dos 5%. Enquanto esse ano, olha, a gente já pode dizer que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia arrefeceu, né? O mercado já se adequou ali à falta de insumos, mantimentos e matérias-primas oriundas da Ucrânia. Então não foi um baque como o presidente Bolsonaro teve que lidar, que basicamente do dia para a noite houve ali um aumento exponencial de tudo, principalmente de combustíveis, né? Por conta do conflito. Então isso fez com que a inflação também aumentasse. Então, mesmo com tudo isso jogando contra, tivemos uma inflação no ano inteiro de 2022 na casa dos 5%. Este ano já supera 1%. E nós só temos aí 2 meses de desgoverno, né? A inflação acho que foi cerca de 0,5%, 0,6% em janeiro e agora em fevereiro fechou a 0,84%, né? É realmente lamentável, mas é a realidade, tá? Outro dado interessante para você que fez o L, principalmente pensando que ia comer picanha, né? O desgoverno já anunciou que retirou 1,5 milhão de pessoas do Bolsa Família e anunciou que tem uma estimativa aí de tirar mais 1 milhão de pessoas até o final do ano. Vale ressaltar o seguinte, todo programa social de assistência, né, é interessante que a pessoa realmente saia do programa, mas com as próprias pernas, que ela tenha condições, né? Por exemplo, se o sujeito recebe o Bolsa Família, é interessantíssimo que ele saia do programa por conta própria. Olha, arrumei um emprego aqui, né, tô ganhando o suficiente para me manter, não preciso mais do programa. Que ele mesmo saia. Né? O programa o Auxílio Brasil, que foi, digamos assim, redimensionado no governo Bolsonaro, visava isso aí. Não era só um programa assistencialista, de dar ali um valor por mês, né, a título de auxílio, mas também capacitava a pessoa que estava desempregada, que estava ali sem condições, sem renda, dava oportunidade de estudo, de fazer um curso e tudo mais. Não sei se mantém agora, mas isso se criou no governo Bolsonaro. Então é interessante que isso aconteça. Só que o governo Lula está fazendo isso ao contrário, está simplesmente tirando as pessoas com base em outros critérios. Por exemplo, olha, famílias constituídas por apenas uma pessoa não vão receber o Bolsa Família. Bom, você pode discordar ou concordar com essa ação, não importa. A questão é que pessoas que sobreviviam, que contavam com esse valor, não estão mais recebendo, não vão mais receber. E muitas dessas pessoas fizeram L, votaram no Lula. Faz o L agora, né? Não resta mais nada a dizer, infelizmente, né? Outro dado interessante, olha só aqui. Desde a volta dos impostos, preço médio da gasolina subiu 9,6% na bomba, mostra a ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Então, a alta veio a galope, mesmo com a redução anunciada pela Petrobras para a gasolina de 3,9% ou 13 centavos por litro em suas refinarias. 10 dias após a volta dos impostos sobre a gasolina, o preço médio por litro do insumo subiu 9,6% para R$ 5,57 nos postos de abastecimento de todo o país. Essa foi a variação de preço identificada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis nas 2 últimas semanas, né? No fim de fevereiro, este preço estava em R$ 5,08. Quer dizer, claro, essa é uma média, né? Mas há alguns locais aí no país que a gasolina é vendida por R$ 7,00.
tá? É uma realidade. Eu vejo aqui nos comentários, as pessoas me mandam fotos lá no Instagram, no Facebook e tudo mais. Realmente, não é montagem, é verdade. Tem lugar que a gasolina tá a R$7. Olha quanto tá no Ceará. Tenho certeza que tem muita gente aí do Ceará vendo esse vídeo. Sabe aonde é a gasolina? Aonde está a gasolina mais cara do país? No estado do Ceará. Um estado onde basicamente todas as prefeituras deram vitória ao Lula. Faz o L agora. Faz o L agora, porque não tem mais nada a dizer, né? Outra situação interessante aqui para vocês, ó. Criação de empregos despenca no Brasil. Vejam só, no primeiro mês do governo Lula, a criação de empregos despencou no Brasil. A redução aparece nos números apresentados pelo Ministério do Trabalho na quinta-feira, dia 9. A quantidade de empregos formais criados no Brasil em janeiro de 2023 ficou em 83 mil. No mesmo período do ano anterior, a marca fechou em 167 mil. Gente, é basicamente a metade do ano passado. Os números aparecem no Cadastro Geral de Empregos e Desempregados do Ministério do Trabalho. Para fazer a contagem, a pasta compara a quantidade de contratações com a de demissões. Meus amigos, nós temos que entender o seguinte. Final de 2022 era um contexto de fim de pandemia. Nós ainda estávamos ali sobre os efeitos recentes da pandemia. Ainda estamos, né? Mas naquele período, um ano atrás, estava muito mais recente. Bom, agora a guerra ali entre Rússia e Ucrânia tá arrefecida. Não tem como dizer que não tá, né? Não tá ali no auge como no início do conflito, tá certo? Também não temos aí uma pandemia. Ou seja, por que os dados estão tão ruins assim? Por que os resultados econômicos estão tão ruins assim? Faz o L, pergunta pro Lula aí, né? Pergunta por que não teve picanha ainda. Em janeiro de 2023, a quantidade de trabalhadores demitidos foi 6% maior do que o igual mês do ano anterior. As admissões também cresceram 1%, mas em número 5 pontos percentuais menor que as demissões. A redução na geração de postos de trabalho ocorre depois do PT receber o país com crescimento econômico de cerca de 3% em 2023, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, o Lula, para onde vai, fala mal do Bolsonaro, né? E joga números ali, porque o negócio dele é jogar números. A gente vai jogando números aí, né? Porque eles acreditam, é bonito, né? Ou algo nesse sentido que ele falou no passado. Mas ele sai por aí falando números e basicamente nem sabe do que ele está falando. Mas olha só, o governo Bolsonaro entregou o país com um crescimento de 3%. Todos os dados econômicos positivos e agora, infelizmente, estão só ladeira abaixo. Faz o L aí, né? E, para finalizar, medida do governo Lula poderá causar prejuízo enorme ao turismo brasileiro, né? Vejam que, como uma coisa simples, pode significar um prejuízo enorme. O governo brasileiro voltará a exigir vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. A decisão foi tomada nesta quarta-feira e o Ministério das Relações Exteriores já determinou que a Embaixada do Brasil em cada um desses países comunique oficialmente a medida aos governos locais, né? Basicamente, por uma questão puramente formal, se assim eu posso dizer, por ego, basicamente, né? Quer dizer, porque o brasileiro precisa de visto para entrar nos Estados Unidos, então eles também vão precisar de visto para entrar aqui no Brasil. Gente, sinceramente, para mim, isso não faz nenhum sentido, tá? Não faz, porque olha, não é o americano que sai de lá para vir trabalhar no Brasil, tá? Para ficar protegido pelas nossas 8.888 leis trabalhistas. Não, é o contrário. É o brasileiro que sai daqui para ir trabalhar lá. Então quem é que precisa de visto para não entrar ilegal no país? Para receber os benefícios ali do livre mercado, do capitalismo, que tanta gente fala mal, mas vai passar férias lá na Flórida, né? É o brasileiro que precisa de visto para entrar lá, não o contrário. Na realidade, a gente precisa que o americano venha para cá, que o norte-americano venha para cá, né, e gaste o seu dinheiro aqui, né, traga os seus dólares para cá e venha fazer turismo aqui no Brasil. Então, para que a gente exigir esse visto, né? Mas essa é só a minha visão, né? Pode ser muito superficial aí, mas entendo que essa é uma questão formal, de puro ego, que não precisaria, nesse momento, ser tomada, né? No momento que nós precisamos aí recuperar a nossa economia, porque a intenção do desgoverno é justamente quebrar ela, né? Isso não é segredo para ninguém, tá mais do que claro. Basta ver aí os ataques que eles fazem dia sim e outro também ao Banco Central. Eles querem quebrar a autonomia do Banco Central para disparar a inflação nesse país.
Porque assim eles vão conseguir quebrar o país em questão de meses e jogar na conta do presidente Bolsonaro. Essa é a intenção, tá? Então, infelizmente, mais um setor aí, setor do turismo, que vai ser prejudicado com essa medida. Não sou eu que estou falando, são os especialistas. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver que o que eu estou falando é a pura realidade, tá? Novamente, não estou aqui torcendo contra o meu país, mas não tem como a gente negar a realidade. Curta, comente, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.